Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio recebemos a presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, doutora Ingrid Giloff, fonoaudióloga, pesquisadora, empreendedora e referência em voz e processamento auditivo. Ela nos guia por uma trajetória que atravessa ciência, gestão, inovação e humanidade. É com um enorme prazer que recebemos você aqui no nosso Recreio. Uhul! Bem-vinda, Ingrid. Muito feliz, muito honrada em estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa apresentação tão calorosa. É um prazer muito grande, inenarrável para a gente. Então vamos começar contando como que a Ingrid descobriu a fonoaudiologia. Olha, não foi um jeito nobre, porque assim, pense que eu entrei na faculdade, eu me formei em 1989, numa época em que a fonoaudiologia não era muito conhecida. Então, eu tinha vontade de fazer muitas coisas que eram distintas, de publicidade, queria fazer agronomia, queria fazer medicina, queria fazer... E um dia eu comprei o Guia do Estudante. E no Guia do Estudante, eu achei fonoaudiologia. Bati o olho na fonoaudiologia e lembrei que o irmão de uma amiga fazia terapia com fonoaudiólogo. E eu comecei a ler, e à medida que eu lia, eu fiquei encantada com a proposta da profissão. Então, eu preciso dizer que eu nunca tinha ouvido falar sobre o que um fonoaudiólogo fazia. E, coincidentemente, pouco tempo depois, na escola onde eu estudava, veio uma fonoaudióloga, naquele circuito que os professores traziam profissionais de diversas áreas, trouxeram uma fonoaudióloga. Então, eu já tinha ficado interessada lendo o Guia do Estudante. E quando eu ouvi essa fonoaudióloga, a Vera Neisser, inesquecível, eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. E, na verdade, eu enxergava a fonoaudiologia diferente do que ela realmente é, mas era algo que já me encantava. A possibilidade de me conectar com pessoas que precisam da comunicação para melhorar a sua comunicação, era algo que me chamava muito a atenção. E eu achei outro dia um papelzinho escrito por mim na escola, ali no terceiro ano do colegial. Esse papel está aqui na gaveta ao lado. Eu falei, gente, olha só, um papel dizendo por que eu tinha escolhido fonoaudiologia. Era um trabalho de inglês e tinha que escrever em inglês. Eu vou até pegar esse papel, que vale a pena. Assim, é algo impressionante. Está aqui a minha Registro histórico. Registro histórico. Mostra de novo. Minha letra ainda era redonda, olha só. E a pergunta era exatamente em inglês, né? Por que eu tinha escolhido fonoaudiologia? Eu nem sabia como que escrevia fonoaudiologia em inglês, eu botei fonoaudiology. E uma coisa que me chama muita atenção olha só, eu pensei, assim, um dos trechos aqui dizia que eu acreditava que uma das coisas necessárias para uma pessoa ser feliz é ter uma boa relação com o mundo. E isso começa com entender as pessoas e ser entendido pelas pessoas. E eu acredito que a fonoaudiologia pode ajudar isso. Eu não sabia direito o que era a fonoaudiologia, mas eu já tinha escrito isso. Uau. E aí, o que me encanta na fonoaudiologia é a transformação que a gente pode levar, não somente para as pessoas que nós atendemos, mas as pessoas que convivem com elas, ou as empresas que elas gerenciam, ou a voz do professor, enfim, a gente está em tantas áreas tão importantes. Eu sou muito apaixonada pelo que a fonoaudiologia pode fazer e faz. E a gente também, aqui nós temos uma diversidade de áreas. Eu trabalho com voz e comunicação, primordialmente. Cleo. A Cleo trabalha, acho que a Cleo está com uma lentidão na internet. Eu ia perguntar para você falar para a doutora Ingrid com que você trabalha. Eu trabalho com disfagia e linguagem. E a Dani? Também. Disfagia e linguagem, as duas. Olha só, então já é uma multiplicidade, todo mundo se encanta por alguma coisa. Mas você tem uma trajetória acadêmica, doutora, assim, que é diferente, né? Você... Me conta como é que foi essa sua passagem pela Unifesp, desde quando você passou pela sua graduação, as áreas que foram chamando sua atenção,
até o doutorado ali no Hospital Mount Sinai, Nova York, que é uma coisa sensacional. Eu lembro que quando eu comecei a fonoaudiologia, imaginava que eu ia trabalhar com deficiente auditivo, linguagem de sinais, era a ideia que eu tinha, assim, vamos colocar aparelho, vamos ensinar linguagem de sinais, e eu deixo muito a desejar nessa área, porque eu acabei me apaixonando pela área de voz. Assim, foi uma paixão avassaladora, Vinícius me entende, Entendo muito. Quando, na época que eu era aluna, Mara Belal começou a dar aula na Unifesp, na pós-graduação, e aí, assim, comecei a fazer cursos com a Mara, se eu já me encantava por voz, eu tinha uma tia que era cantora lírica, e depois que ela casou, aquela história de antigamente, o marido, né, disse que ela não podia mais cantar, só podia cantar em igreja, em casamento, e o casamento da minha mãe foi o último lugar onde ela cantou profissionalmente. E ela tinha um disco gravado, foi considerada a melhor cantora lírica do Paraná na época, e isso sempre me deixava aquela pulguinha atrás da orelha, porque quando a gente dizia para ela cantar, ela dizia, não tenho mais voz para cantar, não tenho mais voz. E eu lembro que eu dizia para ela, eu vou te ajudar a voltar a cantar. Infelizmente, ela faleceu precocemente, antes de eu me formar, mas a vontade de ajudar as pessoas a, né, voltar a cantar como a minha tia sonhava, me impulsionou muito. E é claro que com um modelo como Mara Belal, como professora, como inspiradora, é lógico que ficava mais fácil se encantar pela área. Quando eu estava no quarto ano, aliás, no terceiro ano de faculdade, meu pai ele sempre foi pesquisador, cientista, trabalhando no Instituto de Pesquisas Espaciais, e eu, desde pequena, muitas vezes ele me levava para, enquanto ele trabalhava no final de semana, ficava lá brincando com uma coisa que talvez vocês nem saibam, que é um cartão perfurado que era para programar computadores. Então eu brincava. Estou me entregando aqui, estou entregando a minha idade, mas assim. Não, eu fiquei maravilhado, que eu adorar brincar com um negócio desse, eu adoro informática. E tinha muita coisa para fazer, desde histórias em quadrinhos, em quadrinho não, em história com movimento, né? Você fazia as florzinhas andando para cima e para baixo, a árvorezinha, então aquela coisa de criar. E eu sempre fui uma criança muito artística, eu pintava, aí me colocaram na aula de pintura, né? Os meus pais sempre me incentivaram nisso. E a música, hoje a gente sabe o quanto ela é importante para o cérebro, para o desenvolvimento do cérebro das crianças. E eu, desde os 6 anos de idade, quando a gente veio para o Brasil, eu nasci nos Estados Unidos, né? Daí quando a gente veio para o Brasil e fomos morar num lugar que recebemos um folhetinho de aulas de piano. E eu falei, eu quero. E meus pais me levaram para aula de piano, e desde então eu, né, aprendi a tocar piano, flauta e tal. Sempre tive uma paixão pela música, e esse desenvolvimento acabou, né, musical, acabou parando quando entrei na faculdade. Na verdade, eu fazia parte do coral da faculdade, da Escola Paulista de Medicina, na época era o Paulifolias. Então, hoje, né, quando me perguntam onde está a sua arte, hoje minha arte está nos slides, hoje minha arte está nas aulas que a gente prepara com muito carinho, mas eu considero esse trabalho uma arte também. Então, voltando para a faculdade, né, só, né, fazendo ali o retorno da linha do tempo, quando tinha que fazer especialização e tudo mais, mas antes disso, eu estava contando que meu pai era pesquisador, e eu via assim, ninguém falava de fazer iniciação científica lá na época, mas o meu pai uma vez perguntou, na sua faculdade não tem iniciação científica? O que é isso? E aí eu contei o que era, fui falar com a professora Zelita, que era Zelita Ferreira Guedes, né, que era super acessível e era super querida, como tantas outras professoras que fizeram parte da nossa história. E eu falei, Zelita, eu estava no ambulatório dela na época, não dá para a gente fazer um trabalho de iniciação científica? Ela disse, com certeza, vai atrás disso, descobre o que tem que fazer e vamos fazer. Então, a gente fez esse trabalho, e aí, quando eu estava no 4º ano da faculdade, teve o primeiro Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia em Fortaleza. Uau. Esse congresso, ele foi um congresso, assim, ele marcou a minha trajetória profissional, com certeza absoluta. E assim, eu estava em São Paulo, né, estudante dura. Eu fui de ônibus para Fortaleza. Eu e minha amiga Thelma fomos de ônibus. A Thelma Costa?
Thelma Zambanini, que hoje é Tá. engenheira, trabalha com nanotecnologia. Mas ela Uau. era minha super parceira de faculdade, fomos juntas, ela era minha parceira no trabalho também. E na época, assim, a gente não sabia o que era um congresso direito, e a professora Zelita falou, pode deixar, vamos apresentar o tema livre, aluno acho que não pode apresentar, então eu apresento sem problema nenhum, então fizemos os slides, que fazer slide era uma função na época, dava para ficar uma hora contando o que era fazer slide antigamente, né? E quando chegamos lá, a professora Leslie comentou com a Zelita que era possível que as alunas dela iriam apresentar. E a Zelita chegou no dia que eu ia apresentar, que era o trabalho, a apresentação do trabalho, e falou assim: Ingrid, você pode apresentar o trabalho, porque aluno pode apresentar. E eu não tinha me preparado para apresentar, porque a Zelita ia apresentar. Mas tudo bem, a gente tinha feito o trabalho, a gente sabe, né, o que apresentar, e eu gostei da brincadeira. Eu fui morrendo de medo, porque tinha era uma mesa que fazia discussões, e tinha o doutor Paulo Pontes, tinha a doutora Mara Belau, tinha a professora Brasília, Chiari. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou falar para esse povo. E eu lembro da sala, eu tenho uma memória fotográfica da sala cheia de gente e meu filho com barriga. Agora, o mais legal foi que quando terminou, o doutor Paulo Pontes falou para a professora Zelita, essa menina tem futuro. Como foi importante eu ouvir aquilo? Porque em toda a minha insegurança ali de aluna, eu apresentei o trabalho, eu ouvi um professor como o doutor Paulo falando isso. A professora, sabe, foi uma coisa, e eu gostei tanto, que eu falei, eu quero brincar disso. Né? Entrei depois na especialização, no mestrado, no doutorado, só que vale eu trazer aqui uma trajetória que é um pouco não muito usual, porque naquela época as pessoas faziam especialização e a gente tinha poucas opções, e a pessoa ou ela ia lá para o servidor, ou ela ia para o SEV ou para o Cefac, a gente não tinha, ou para o Hospital dos Defeitos da Face, não tinha muitas opções, né, de especialização. Quando eu comecei a minha especialização, era para ser em voz, mas aí teve uma questão interna ali de realocar as vagas, e eu acabei ficando com a professora Zelita. Num primeiro momento, eu me senti muito, muito triste, porque eu falei assim, não, eu quero voz. Ela falou, então trabalha com a voz dos fissurados. Eu falei, tá que é uma boa ideia, né? Porque ela, no ambulatório dela, tinha as crianças com fissura lábio-palatina, e ela sempre me deu muito incentivo. Olha a importância do professor, né? Muito incentivo atrás das áreas que eu gostava. Então, assim, você gosta de voz? A gente tem aqui crianças com malformações craniofaciais, estude a voz dessas crianças. Então, ela me instigava a procurar coisas fora da caixa, né? Porque geralmente quem está com fissurado vai trabalhar mais a questão da fala. Lembro de um caso de aglossia congênita que me marcou profundamente, que a gente apresentou esse caso, era o segundo caso na literatura mundial. Então, foram coisas que foram me chamando a atenção. E veja bem, ela estava lá no ambulatório para trabalhar a fala, mas a gente tinha que trabalhar a deglutição dela também. Sim. E, paralelamente a isso, tinha um ambulatório, não era um ambulatório, tinha a professora Maria Inês Gonçalves, que tinha voltado dos Estados Unidos, estava lá trabalhando com os laringectomizados, e tinha era assim, um universo paralelo, não era dentro do ambulatório de fono, era dentro lá da cirurgia de cabeça e pescoço, e era como se fosse um trabalho voluntário, não tinha, isso não fazia parte da grade de ambulatório, mas quando eu via aqueles pacientes, e eu pensava na minha avó que tinha tido câncer, assim, eu queria tanto ajudá-los. E comecei a fazer os grupos de estudo com a professora, comecei a aprender, comecei a estudar, e quando ela voltou para os Estados Unidos, daí para o pós-doutorado, eu entrei no ambulatório, né, nesse ambulatório, no lugar dela, para dar continuidade aos atendimentos. E a gente acabou conseguindo trazer esse ambulatório para dentro do ambulatório de fonoaudiologia. E eu lembro que, ali na evolução do tempo, teve uma época onde eu fiquei responsável pela condução desse ambulatório. E o que acontecia? As pessoas, os alunos do quarto ano, quando passavam pelo ambulatório, eles choravam em 2 momentos.
quando entravam, porque ninguém queria atender paciente sem língua, sem mandíbula, sem laringe, que as cirurgias eram muito mais radicais naquela época, né? Não tinha protocolo de preservação de órgãos e tal, e as pessoas choravam quando ia embora do ambulatório, porque era uma lição de vida, né? E eu sempre... aquilo mexia muito comigo, porque a gente estava ali trabalhando, por um lado, a formação desses profissionais que passavam a enxergar não o problema, não o que faltava naquele paciente, e sim o que eu posso fazer por esse paciente. Eu não vou olhar, coitado, ele não tem metade da mandíbula e não tem a língua. Eu vou pensar, com o que sobrou, o que ele pode fazer. E aí, isso me obrigou muito a estudar disfagia. Eu amava a voz, mas esse ambulatório não era só voz, era também disfagia. E aí, a gente não tinha ainda essa instituição da fono-oncologia. Então, o que aconteceu? Eu fui aprendendo com a professora Marinês, colocando ali em prática e trabalhando sempre ali com a perspectiva das publicações, das apresentações em congresso, né? Fazia trabalho com os alunos e tal, e isso foi trazendo um corpo ali, eu passei a ser conhecida dentro da fono-oncologia, mas também na área de voz, porque o meu mestrado e o meu doutorado, eles foram na área de voz. O mestrado foi com laringectomias parciais verticais, e que era uma novidade na época, então a gente ainda estudava como é que ficava a voz e a deglutição desses pacientes, e o meu doutorado foi com as distonias focais laríngeas, lá no Monte Sinai, né? Eu fiz ali um estudo retrospectivo da maior instituição na época que aplicava Botox, né? A toxina botulínica. Então, foi uma experiência de vida. Agora, numa dessas aulas de pós-graduação, que a gente vai obrigado, porque é matéria obrigatória, e você vai meio de má vontade, todo mundo já teve uma matéria que foi meio de má vontade, né? Eu, né, fui lá, sentei na última fileirinha, era a primeira vez que tinha o tal do processamento auditivo central na grade de de curso de pós-graduação, porque os testes tinham acabado de ser traduzidos e estava ali aquele processo de validação, de publicação, ainda assim, tinham que caçar pacientes, porque não tinham encaminhamento, ninguém sabia direito o que era o processamento, quando encaminhar e tal. E aí, nessa aula que eu comecei de má vontade, então, para quem está nos ouvindo, se for aluno, presta atenção, às vezes naquela matéria que você menos gosta, pode estar o seu futuro brilhante na fonoaudiologia. De repente, a professora Lili começa a falar das características de quem tem um problema de processamento auditivo. Eu comecei a ouvir e falei, espera aí, eu tenho pacientes com essas características. Aquele que não consegue, que instala o ponto e não consegue, na sessão seguinte, está falando tudo do jeito que falava. Aquele que é super desafinado para cantar. E aí eu falei, só um pouquinho. A professora Lili é Liliane Xoxá. Não, a Lili é Liliane Desgualdo. Nós estivemos com ela aqui há algumas semanas. Nós a entrevistamos aqui. Nossa! Ela é assim. Que amor de pessoa! Ela é assim, a fada madrinha do processamento auditivo. Sim, e eu tenho uma maravilhosa. Profunda. Liliane Desgualdo, um abraço para você, nós te amamos. Nós te amamos, Liliane, nós amamos tudo que você representa para a fonoaudiologia. Sim. Ela tem um olhar tão abrangente, tão holístico. Bom, mas voltando para a aulinha que eu estava lá, né? Parei de ter má vontade, já estava sentando mais para frente. E falei, Lili, eu tenho uma dúzia de pacientes que têm essas características. Posso mandar para o ambulatório? Aí meio que enchi uma van de pacientes, né, que vieram de São José dos Campos para São Paulo para fazer a tal da avaliação do processamento auditivo e todos tinham alteração. Aí eu fui fazer uma pergunta que mudou a minha trajetória, porque a pergunta foi, Lili, o que eu faço na terapia com esses pacientes? Resposta. Boa pergunta. Esse vai ser o trabalho de conclusão do seu módulo, né? Do módulo que a gente estava estudando. Todo mundo tinha que escolher um teste para apresentar e eu ia ter que falar da terapia. Falei, tudo bem. Lá fui eu pesquisar. Na época a gente ia na Bireme, não tinha Google, não tinha internet, assim, era outro mundo, tá? Fui lá na Bireme, gente, tinha um único artigo de Shermack Music falando sobre processamento auditivo, terapia,
dando linhas gerais, diretrizes de como se faria a terapia. E tinha um parágrafo no final do capítulo do CATS que fala sobre os testes, né, os testes de processamento. Lá no finalzinho tinha um capítulo dizendo que a terapia teria que se estimular as habilidades que estão alteradas nos testes. Eu falei, que lindo. Lili, e agora? Agora use a sua imaginação e pense como você faria isso e apresente para a gente. Pois é. Eu estava ali empolgada porque eu tinha uma dúzia de pacientes que tinham um teste alterado, ia ter que fazer alguma coisa com aquelas pessoas, né? E ali buscando assim, conversando com as pessoas, buscando usar a criatividade mesmo. Por exemplo, a pessoa tem problema de segurar fundo, significa que ela tem dificuldade de ouvir em ambiente ruidoso. Então, vamos criar. Gente, quando eu pego os meus slides das aulas que eu dava naquela época sobre processamento, era assim, um Walkman com um fone numa orelha, com uma historinha gravada de fita cassete, comprada em banca de jornal. Aí, do outro lado, a sequência de palavras que gravava lá naquele gravador, que a gente apertava 2 botões assim para gravar. Aquela coisa muito... E assim, eu tenho essas fitas até hoje, posso montar um museu. Eu tenho os slides, eu tenho esses equipamentos. A gente fazia coisas assim do arco da velha. E aí, quando começou a dar certo, aí eu passei a contratar, ia estúdio, eu ia de madrugada, que era mais barato, e gravava áudios, né? Entendendo já o que poderia fazer. Mas, enfim, em um ano, esses pacientes todos melhoraram. E aí a Lili disse, para tudo que você está fazendo, e escreva o que você fez, porque a gente vai publicar o manual de processamento auditivo central com os testes. E a gente quer o seu capítulo dizendo como trabalhar. Eu falei, mas eu não tive um rigor metodológico de uma pesquisa. Não, é um relato de experiência. E aí, o que acabou acontecendo, gente? Esse capítulo saiu e eu passei a ser chamada para falar sobre processamento auditivo. Eu era uma referência ali para falar de cirurgia de cabeça e pescoço, né, de reabilitação de cirurgia de cabeça e pescoço, de disfagia, de voz, mas o processamento auditivo, eu me sentia uma impostora, eu dizia, não posso falar, não, fala o que você está fazendo. E eu comecei a ir para falar e as pessoas faziam, dava certo, e no meu consultório, que era um consultório em São José dos Campos, onde eu trabalhava, evidentemente, numa cidade de interior, você não consegue trabalhar só com voz, então eu atendia outros casos, atendia disfagia, atendia motricidade orofacial, que não está tão longe da disfagia, eu atendia crianças com... E aí começaram aquelas crianças que tinham uma dificuldade, tinha disfonia, mas tinha dificuldade de aprendizagem, e eu comecei a trabalhar com processamento auditivo, e elas tinham melhora. Eu ia na escola, eu explicava o que era, os professores entendiam, e começaram a me mandar outros pacientes. Eu sei que em um período não muito longo, eu tinha fila de espera, e eu tinha mais pessoas de processamento auditivo do que qualquer outra alteração no meu consultório. Isso mostra, né, o quanto, tudo bem que naquela época era uma novidade, tinha uma resistência muito grande de alguns profissionais dizendo que processamento auditivo não existe. Isso é moda, isso é modismo. E passamos aí dessa fase, tinha os médicos que super diziam, nossa, que legal, e tinha aqueles que diziam, processamento do quê? Auditivo? Então, a gente passou por uma fase onde eu até tinha um kit que eu mandava, uma pastinha para os médicos que se interessavam pelo tema, com artigos publicados, com livros e tal. Aí a gente produziu, tinha lá o Escutação, que foi um livro que foi um divisor de águas, ele é um livro que tinha não somente eu digo tinha porque ele foi esgotado, né? Ele tinha os CDs, 2 CDs com treinamento auditivo, tinha os textos e a instrução de como lidar com cada um deles. Então, foi assim, um material que estimulou muita gente a trabalhar com processamento auditivo. E o que eu sentia nas terapias? Que o paciente comigo pegava o CD, colocava o fone, fazia tudo certinho. Aí eu gravava alguma coisa para ele levar e treinar em casa. Não voltava, não fazia. Ou dizia que fazia, a gente sabia que não fazia. E aí, assim, nessa época eu já dava um grupo de estudos de processamento auditivo que durou 18 anos, o grupo GEPAT. E o pessoal ia, talvez mais pelas estratégias que eu compartilhava,
né, gravava os áudios, todo mundo levava áudio para fazer em casa. Na época, a gente dizia, como não existia nada como hoje, e você tem vários programas de gravação, de edição, tudo gratuito, na época, como eu gastava muito dinheiro em estúdio, eu falei com o pessoal da CTS Informática. Eu falei, olha, por que a gente não faz um estúdiozinho, como se fosse um estúdiozinho? É possível criar pelo menos 2 canais, onde a gente possa distorcer o som, colocar uma coisa diferente em cada orelha, colocar distorções e tal. E aí nasceu o Ear Mix. O Ear Mix, assim, ele nasceu para o fonoaudiólogo criar as estratégias. E eu criei uma estratégia para cada habilidade para deixar de modelo. O que eu percebi? As pessoas compravam o Ear Mix para usar o que estava gravado, não para criar as novas estratégias. E menos de um ano depois surgiu no mercado o Audacity, que é um programa que simplesmente fazia o que o Ear Mix fazia gratuitamente. Não estava embalado para o fonoaudiólogo, não era tão óbvio, mas então foi um programa assim que nasceu de vanguarda, mas que acabou perdendo a sua força por ter uma concorrência gratuita. Mas ele existe até hoje, e até hoje as pessoas... Eu recebo ainda ali, olha, vendemos tantos, porque ele é um material muito legal para você criar as suas próprias estratégias. Ele é um estúdiozinho no computador da Fono e ainda com o direcionamento para o processamento auditivo. Não precisou ir mais para o estúdio de madrugada. Não precisei mais, e assim, economizei muito, porque eu gastava muito dinheiro em estúdio. E com tudo isso, o que acabou acontecendo? No grupo GEPAT, conhecimento é isso, gente. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente dá, mais a gente aprende, não é isso mesmo? Então, vocês aqui sendo generosos, investindo o tempo de vocês aqui, compartilhando com toda a fonoaudiologia esses podcasts, vocês também aprendem alguma coisa, né? Muito. Então, Muito. pensando nessa magia desse processo de compartilhamento de informações, no grupo de estudos, a Cristiane Fumagalli, que é uma fonoaudióloga de Londrina, maravilhosa, belo dia falou só, Ingrid, porque eu dizia assim, gente, se a gente pudesse colocar, né, fazer uns joguinhos com esses sons, seria muito mais interessante do que só ter o áudio. Ela falou, eu fiz um curso de PowerPoint para professores. Dá para a gente colocar efeitos, dá para a gente colocar, assim, resposta, sim, não, colocar efeito se você acertar, faz um barulhinho bonitinho, se você errar, estoura uma bomba. E ela deu uma aula para a gente, e começamos a colocar PowerPoint como uma base visual para os jogos, para os áudios. Disso, nasceram muitos CDs. Quando eu digo muitos, foram mais de 20 CDs, mais de 200 estratégias. E chegou um ponto que uma das alunas que eu conheci em Rio Claro, a Diana Faria, né, eu fazia os alunos, cada um fazia um jogo e a gente juntava num CD e você fazia um jogo e ganhava um jogo de cada um ali. Então, você fazia um e ganhava 10, 20, né, dependendo do número de pessoas do grupo. E a Diana, ela chegou com uma coisa muito diferenciada. Era um jogo que parecia de verdade, assim, era maravilhoso. Eu falei assim, nossa! E ela tinha uma empresa em sociedade com o marido dela, que era uma empresa que fazia jogos para educação. Então, acabei já fazendo a parceria com ela. Falei, não, vem cá. A gente vai a gente constrói aqui as ideias em cima dos temas que vão ser discutidos. Então, eu dava a ideia do jogo e ela ia montando os PowerPoints que tinham uma cara muito mais sofisticada que a minha. Depois de vários CDs, a gente falou, não, eu não acho mais, eu quero aquele jogo, não lembro onde está. Será que não tem um jeito da gente colocar tudo isso num único lugar e ter uma busca, ver quantas vezes o paciente treinou e tal? Bom, assim nasceu o Afinando o Cérebro. Ou seja, a gente juntou tudo isso e íamos fazendo como que uma coisa de garagem ali, né? Tinha a empresa da Diana e do Henrique, e eles faziam várias coisas e também faziam o Afinando o Cérebro, que a gente lançou em 2012, num congresso de fonoaudiologia. E era uma coisa meio que para todos nós era tipo um hobby, né? Era um negócio, mas assim, não era, a gente não vivia disso.
E assim foi indo, afinando o cérebro foi ganhando corpo, foi aumentando o número de jogos, começamos a fazer pesquisas e tal, até que o Hospital Albert Einstein mandou para a gente um e-mail dizendo: queremos conhecer sua solução. E eu fiquei super feliz, porque eu pensei, puxa vida, se um hospital como o Einstein usar o nosso produto, imagina que legal, as pessoas vão, né, dar mais valor, vão reconhecer que ele funciona. Então eu fui lá achando que eles queriam conhecer para usar o produto. Aí eu fiz o meu primeiro pitch na vida, sem saber que era um pitch. Aliás, pitch para mim era relacionado à voz. Eu nem sabia que pitch no universo do empreendedorismo é uma apresentação rápida, onde você vende a sua ideia, o seu produto, e eles estavam ali avaliando se valia a pena investir, né, ter a nossa startup dentro do ecossistema da Eretz-Bio, que é a incubadora de startups do Hospital Albert Einstein. Veja bem, eu estou falando isso com naturalidade agora, mas eu não sabia nem o que era uma startup. Então, isso foi em 2019. Eu era uma pessoa mais voltada para... Eu tinha meu consultório, dava os meus cursos, fazia as pesquisas, sempre fui professora do Centro de Estudos da Voz, fazendo essa interface do processamento auditivo e da voz. A Mara sempre investiu, ali incentivou que a gente fizesse pesquisas, fazendo essa, né, essa ponte entre a voz, o elo perdido entre... Ela sempre dizia, o elo perdido entre a voz e a audição é o processamento auditivo. Então, eu ia levando minha vida ali, não vou dizer que era sossegada, porque não era, mas super dinâmica ali, feliz e contente, até que vem uma pergunta. Vocês querem fazer parte do ecossistema da Eretz-Bio? Você pode me falar, fale-me mais sobre isso, né? E o que acabou acontecendo é que eu ouvi um monte de coisas que eu não sabia o que era, né? Sobre incubação, ecossistema e tal. Eu falei, mas assim, o que a gente ganha com isso? O que vocês ganham com isso, né? Eu falei, não, vocês não precisam de dinheiro? Não, porque o que a gente vendia servia para pagar a conta. A gente não ganhava dinheiro com a Afinando o Cérebro, mas ele se pagava e a gente reinvestia nele mesmo, porque não era o nosso objetivo fazer dele um negócio que nos sustentasse. A gente só queria poder compartilhar com as pessoas e, obviamente, ter uma ferramenta para eu e a Diana usarmos, né? Eu e minha sócia. O maior objetivo era a gente ter a ferramenta que a gente queria para trabalhar. Olha que bacana, gente. De um dia para a noite, você descobre que pode ser empreendedor. A gente era empreendedor e eu não sabia. E eles disseram, olha, se você estiver com a gente, você pode ter visibilidade para investidores. Isso não me interessava. E aí eles foram falando um monte de coisa, mas a hora que eles falaram, você pode usar o produto aqui no nosso hospital e fazer pesquisas com o nosso hospital. Eu falei, opa! Mudou a conversa. Quando começamos, né? Quando começamos. E foi uma aventura, porque hoje fala-se muito de empreendedorismo, a gente trouxe para dentro do Congresso de Fonoaudiologia isso para ser algo que o fonoaudiólogo que tiver interesse, ele consegue... Ele não vai mais fazer o que eu fiz, de cair de paraquedas e não entender do que está sendo falado. Entender de MRR, não entender de LTV, de CAC, de métricas, de metodologia ágil, de Canvas. Canvas? O que é um Canvas? Você não tem um Canvas do seu produto, da sua empresa? Não. Canva, para mim, era a tela de pintura que eu pintava. Isso. Né? Então, olha pessoal... que interessante. Eu estou falando muito, né? Por favor, fale. Não, é porque a gente ama escutar você. É porque a gente ama e você, na verdade, mostrou... Eu falei que você tinha uma trajetória acadêmica pouco usual, né? Porque você foi da voz e está na neurociência e empreendedora, com Afinando o Cérebro, com esse tipo de coisa. É uma trajetória incrível, é uma jornada do herói. É uma jornada, porque é maravilhoso e a gente fica muito feliz. E eu queria aproveitar que você falou que você, né, na sua gestão, provavelmente foi introduzida as salas de empreendedorismo, esse tipo de coisa,
dentro do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e queria fazer um convite, porque, né, a Indy está aqui, a doutora Indy está aqui como presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e esse podcast também é escutado por alguns e assistido por alguns acadêmicos, pessoas que estão pensando em fazer fonoaudiologia, e eu queria convidar você faz parte, você já se associou à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia? Gente, eu acho que é um negoção. E olha, e as pessoas, e eu falo aqui, ó, tenho vários colegas que escutaram essa conversa minha, tá? Olha, e depois eu vou provar para você, porque tem testemunha, porque assim, gente, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela tem uma coisa muito legal, que é a plataforma de cursos à distância. E esses cursos são maravilhosos, não é como um curso que eu vendo cursos na internet, mas não é um curso que eu vou lá e vendo. Você tem que ser convidado pela sociedade para poder ter um curso lá. Então, é um curso com grandes nomes, grandes especialistas, a um preço muito interessante, muito acessível. Só que para quem é sócio, é metade do preço. Então, a mensalidade da sociedade, a anuidade, perdão, ela se dissolve em 2, 3 cursos que você faz. É bom para quem é acadêmico, e é bom para quem está buscando o título de especialista, e é muito bom para quem já é especialista. Porque depois que você já fez uma pós, você fez outra pós, você vai conseguir aquela pontuação para renovar o título onde? Adivinha? Na SBFA. Então, quem conhece sabe que eu assim, estimulo as pessoas a fazerem parte. E eu queria perguntar, o que é para você ser presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e também que você contasse para o nosso público o que ela representa para a fonoaudiologia brasileira? Puxa, que bacana que você trouxe esse tema, e já que eu contei a minha história, né, eu tenho certeza que se eu não tivesse ido àquele congresso lá quando eu era estudante, talvez a minha trajetória tivesse sido diferente, porque aquilo ali me acendeu uma chama, e cada congresso que eu participava, essa chama se renovava. Porque, assim, um belo dia, eu resolvi numa reunião da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que eu vi, nossa, mas é aqui em São Paulo, não é tão longe assim e tal. E eu fui, eram reuniões, a professora Lésia era presidente, eu não lembro que ano foi isso, mas Lésia Piccolotto? A professora Lésia Piccolotto era presidente, tinha uma reunião que era na PUC, e eu fui participar dessa reunião, e nessa reunião estava se falando ali sobre, não, que a gente precisa montar os departamentos, assim, e eu sei que, de repente, eu tinha um departamento que era, dentro do departamento de voz tinha o comitê de cancerologia em fonoaudiologia, e esse comitê, assim, a Mara, eu estava presente, a Mara falou assim, não, coloca a Ingrid, esse é um bom comitê para a Ingrid, porque era uma coisa assim, estava se formando ainda esse corpo que hoje tem departamentos e comissões. Então, eu participei ali daquele momento, mas eu caí meio de paraquedas, falei assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Bom, a primeira coisa que eu pensei foi, o nome Comitê de Cancerologia em Fonoaudiologia não é legal. Existia a psico-oncologia, eu falei, por que não a fono-oncologia? E aí a gente montou, né, o grupo que ia trabalhar, e a gente fez aí essa votação para ver, né, se todo mundo concordava em mudar para fono-oncologia, e hoje fono-oncologia é uma área bem estabelecida, extremamente produtiva, com profissionais de ponta que são, assim, que representam o melhor da fono-oncologia no mundo. E aquilo acendeu a chama. Então, numa época eu fui do comitê, depois eu fui gestora do departamento de voz, aprendi muito ali nesse processo de gestão. Anos depois, né, acabei. Naquela época, a gente criou os articuladores regionais, e eu conheci o Leonardo Lopes num congresso. Ele ainda era bem jovem, né, mas já despontava como um potencial líder. Isso é legal, né? Porque a gente acaba, nesses congressos, a gente conhece as pessoas que são nossas referências, mas a gente também conhece as futuras referências, a gente reconhece muitas vezes. E esse contato é um contato maravilhoso que se tem nos congressos, porque está todo mundo ali sentado lado a lado. Você pode sentar ao lado da cadeira daquela pessoa do livro que você estuda, das lives, dos Gente, cursos.
É fácil. É verdade. E eu quero abrir um parênteses assim para mandar um abraço para o Leonardo Lopes. A gente é apaixonado pelo trabalho dele, né? Apaixonado pela gestão dele da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é a gestão anterior. E eu vou dizer, o primeiro congresso de fonoaudiologia que eu fui, eu estava me acotovelando nas primeiras cadeiras para sentado na primeira fila de uma palestra da doutora Mara Belal, e quando eu me sentei do lado, estava o Leonardo Lopes. Eu, oi! Meu Deus! É bem isso, cara. Às vezes a gente está na fila do banheiro ao lado daquela sumidade e a gente começa a conversar. É gente como a gente, ou a gente tira uma dúvida. Então, assim, é muito bacana esse ambiente de congresso. Fora que, por exemplo, esse ano a gente vai ter o maior congresso da história, que a gente já teve o segundo maior do mundo, com 25 salas. Sabe? Eu ia entrar agora para te perguntar, Ingrid, traz uma palhinha para a gente do congresso, como vai ser, o que vai ter de bom, e já traz algumas dicas para o pessoal aí que está na dúvida se vai, se não vai, se vale a pena, quem é aluna acadêmico, né? Perfeito, Dani. É o seguinte, tem gente que fala assim, congresso é sempre a mesma coisa. Não é. E esse ano, a gente, além de todas essas atividades com curadoria dos departamentos, a gente tem os ecossistemas. Então, já existiu o ecossistema da disfagia, que foi criado recentemente. O sucesso foi tão grande que a gente vai ter uma clínica modelo no ecossistema da audição. Uau! Sensacional. A gente vai ter um ecossistema de comunicação aumentativa e alternativa. As pessoas que são pessoas de referência, inclusive pessoas, por exemplo, a gente vai ter Letícia Sabatella eu não quero trazer muitos spoilers aqui, mas a gente vai ter traz. Elas vão contar a sua própria experiência dentro do universo, né? Quando me descobri autista, ou aquela atleta olímpica que ficou tetraplégica e que precisa de toda essa instrumentalização, está fazendo uso e é porta-voz da comunicação alternativa e aumentativa. A gente vai ver tanto as pessoas, assim, a técnica, mas também o outro lado. E, por exemplo, se você está lá no ecossistema, se está numa feira que tem as maiores marcas da fonoaudiologia nacional e internacional, a gente está lá, e aí a gente fica com aquele sonho. Mas eu queria tanto ter isso na minha clínica, eu queria montar essa clínica modelo. A gente vai ter o Sebrae lá para ajudar a orientar o seu modelo de negócio. A gente vai ter ali um caminho de instituição financeira com esses financiamentos específicos que são super bons para assim, que são subsidiados, que é para você realmente montar algo na área da saúde com excelência. Vamos ter uma sala de fonoaudiologia, né? Uma sala de fonoaudiologia 5.0. A gente já evoluiu, não é mais fonoaudiologia 4.0, é a fono 5.0, trazendo não somente o cuidado com o paciente, a tecnologia, mas também o cuidado com essa relação com a humanização e com o próprio cuidador, que é o profissional. Inclusive, quem é associado da SBFA, né, quem é sócio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, desde o mês passado, além de ter vários cursos gratuitos na plataforma EAD, eventos e cursos, 50% de desconto em todos os cursos da plataforma, você entrou como sócio da SBFA, você ganha acesso ao Well Hub, que é o antigo Gym Pass, ou seja, você pode frequentar qualquer academia associada em qualquer cidade sem custo algum. Né? A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia ajudando a cuidar da saúde do fonoaudiólogo, porque esse é um benefício só para quem tem empresa e trabalha numa empresa que é associada. Então, a gente falou, nós todos somos fonoaudiólogos associados, por que não criar essa unidade? E por que é importante a gente ter uma sociedade forte? Não só pelo fortalecimento profissional, de podermos dar pareceres e podemos dizer, olha, é esse o caminho ou é aquele, qual a melhor conduta numa determinada área, ter grupos de trabalho para estudar cientificamente e dar essas diretrizes que chegam até as políticas públicas. É uma atualização científica contínua, a gente sabe, a cada congresso tem novidade,
ou a reafirmação de algo que a gente já fazia, que continua sendo padrão, novidades. A gente tem a revista Codas, que ela é totalmente sustentada e fomentada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e não é fácil nem barato a gente fazer isso, e ela é reconhecida internacionalmente, está com uma indexação alta. Uma coisa maravilhosa, que é a rede de conexões, né? Pertencer à SBFE é fazer parte de uma comunidade que é ativa, colaborativa, qualquer um pode participar, dar palpite, fazer ali essa movimentação nos seminários, nos simpósios, nas campanhas, né? Então, a gente tem ali uma rede super ativa com os nossos departamentos, comissões, grupos temáticos. Você encontra pessoas, com certeza você vai encontrar alguém que tenha ali um trabalho na área que você atua ou quer atuar, né? A oportunidade de protagonismo, você pode apresentar seu trabalho, e essa é uma diferença no congresso desse ano. Quem escrever trabalhos, e atenção que está acabando o prazo aqui, né? Dependendo de quando as pessoas ouvirem essa nossa gravação, agora em agosto a gente tem a finalização da submissão dos trabalhos, e esse ano os pôsteres serão apresentados. O nome da pessoa vai estar na grade do congresso com o horário certinho. Você quer ver o pôster de um colega ou de um tema específico, tem a hora certa para você ir lá falar com o autor, que é a valorização. Maravilha, gente. Também lançamento de livros. Eu lancei livro do congresso ano passado. E olha, tem vários lançamentos aqui para este ano já programados. Muito bom, Vinícius. E eu quero... um passarinho verde me cantou que vai ter karaokê no congresso. Então, tem algumas coisas interessantes que vão acontecer no congresso, inclusive... Bom, o coral que fez tanto sucesso, a gente vai ter aí algumas surpresinhas, aguardem. A gente quer espremer essa mulher, ela não quer contar, gente. Eu já tô eu posso dizer que eu tô com a roupa de ir. Eu já tô inscrito, eu me inscrevi na live de lançamento. Né? Já tô com a passagem comprada, hotel reservado, só não tô com a mala pronta, tá? E eu comecei a frequentar o congresso, gente, lá no Rio de Janeiro, e para mim também foi uma experiência muito potente, assim, sabe? Você sai de um congresso muito diferente do que você entrou, não só por questões técnicas, que essas já valeriam a pena, mas você sai pertencente a essa comunidade, porque assim, considerando o número de fonoaudiólogos que existem no Brasil e o número que você vai ver que o que está lá é os 8, 10% que são aqueles que estão fazendo a diferença, e você está lá no meio. É uma mensagem que você manda, assim, que você está fazendo parte do top, do top, do top, do top. Então, vale muito a pena ir. Eu sou fanzaço, depois eu estive também o ano passado, esse ano eu falei, já me inscrevi logo na abertura, e eu sou entusiasta dessa iniciativa, dos congressos, assim, bato palma, porque é uma coisa que está crescendo muito, né? A expectativa de 7 mil pessoas esse ano? Sim, esperamos 7 mil pessoas, e temos aí um número já de inscritos maravilhoso, que já supera o do ano passado. A gente está muito feliz. Uau! Com a grandiosidade e com a responsabilidade de fazer um evento, né, que, na verdade, assim, participar do congresso, me perguntou, né, como é ser presidente da sociedade? É ser parte dessa história que nós queremos construir. A fonoaudiologia, o mundo está em transformação, a fonoaudiologia está em transformação, e quem se associa à SBFA participa ativamente dessa construção, né, e é fazendo parte que a gente transforma e a gente se transforma. O mote do congresso esse ano é: conecte-se, inspire-se, transforme-se. E é isso que a gente... É uma experiência. Participar desse congresso é uma experiência transformadora, e são várias possibilidades, várias trilhas possíveis. Você quer entender de empreendedorismo? Tem. Você quer entender de bases da ciência? Você vai encontrar. Você quer prática, hands-on, mão na massa, estratégia? Tem. Você quer... enfim, você vai encontrar o seu caminho. A programação
tá maravilhosa, e eu digo, o que é difícil é escolher o que fazer, porque a gente tem vontade. Exatamente, porque dá vontade de participar de tudo e a gente não tem tempo De hábil para isso, tudo. né? Mas essa quantidade de fonoaudiólogos que estão lá, como o Vini disse, são pessoas que estão prontas a fazer a diferença, e eu acho que também traz uma mensagem linda de que a fonoaudiologia está crescendo cada vez mais, está se empoderando cada vez mais e está sendo cada vez mais necessária, né? Hoje a gente olha para a nossa profissão e vê o quanto a gente é necessário, desde o bebezinho que está lá, chegando ao mundo, até o idoso que está lá concluindo a sua trajetória nessa vida. A gente perpassa por todas as áreas, a gente perpassa por todas as idades, e a gente está vendo o quanto a gente é necessário, é o que eu consigo trazer assim de mais urgente nesse momento, e por isso que a gente precisa participar do congresso, por isso que a gente precisa estudar cada vez mais e se qualificar cada vez mais para poder fazer um trabalho de ponta, né? Exatamente. Em 2023, eu tive a experiência de chegar para alguns colegas, para vários colegas, e falar, e aí, você vai ao congresso? Ah, não sei. Eu falei, se você não sabe, você não vai. Porque em 2023 esgotou. Esgotou. E você que está aqui nos acompanhando, você não quer correr esse risco, sinceramente, porque eu falei, eu já me inscrevo na live de lançamento porque tem oportunidades diferenciadas para quem se inscreve logo de cara, mas eu não perco isso por nada. Sério, é o evento do ano e a gente sai já com saudade de um outro, né? E é incrível, assim, toda a rede, os cuidados que a gente vê que vocês têm, como os lugares para carregar o celular, bonitinho, né, o lugarzinho para tomar água, o acesso, né, a sabedoria que vocês tiveram, por exemplo, de fazer em São Paulo, porque é uma cidade que tem... todo o Brasil tem voos para São Paulo, ou seja, e tem porte para receber, tem um centro de convenções que cabe 10 mil pessoas, se precisar, e tem... vagas em hotel para todo mundo, que a galera não vai passar esse tipo de perrengue, com conexão e tudo mais. Então, é uma sabedoria de vocês que estão organizando, que estão com a mão na massa para fazer, que eu falei, eu não perco. E se eu fosse você, eu não perderia também. Então, vai lá, se inscreve e vamos nos encontrar. O Fórum Recreio vai estar inteiro no Congresso e... né, nós iremos fazer uma cobertura do congresso com vídeos nos nossos stories, vamos mostrar o que está acontecendo, né, para que nós tenhamos, agora que estamos contando a história da profissão também, né, tenhamos memória desses momentos maravilhosos, porque esse congresso daqui a alguns anos vai ser um congresso antigamente, que a gente vai precisar relembrar. Aí nós vamos nos destaques para ver o que a gente viu, quem que a gente viu, se a gente vai encontrar a doutora Ingrid na fila do café, para bater um papo, para tirar aquela foto gostosa, para dar um abraço, ou no estande da Afinando Cérebro, não? Verdade, também. Ali a gente tem muitas opções, e até mesmo ali transitando pelos corredores, porque se tem uma coisa bacana de fazer, é visitar a feira, transitar, conversar, e a gente gosta de um abraço, a gente gosta de tirar aquelas lives, tem um monte de espaço instagramável, e olha que bacana, né? Além de tudo, para quem curte mídias sociais, você postar que está num evento deste porte da sua profissão, você mostra que está atualizado, você mostra que está ali no meio de onde as coisas acontecem, e é uma via de duas mãos, você fortalece a fonoaudiologia, e a fonoaudiologia fortalecida fortalece você. Então, a gente realmente quer convidar você para estar conosco nessa experiência, é uma experiência, eu tenho certeza que quem participar deste congresso vai sair muito inspirado, cheio de conexões e algo se transforma. É porque é aquela história do rio, você olha para o rio, é sempre o mesmo rio, mas ele não passa duas vezes, é sempre uma nova, é sempre um novo rio que está ali na nossa frente, e a gente não consegue, né? O cérebro trabalha por associações. E quando a gente tem uma experiência nova, faz novas conexões, a gente ouve pontos de vista diferentes, até mesmo os pontos de vista que a gente já escutou, mas de uma outra forma,
a gente cria novas conexões, a gente faz novos engramas, cria novas memórias. E lembrando que o Vinícius falou que eu sou apaixonada por neurociência, houve um tempo em que buscar informações da neurociência, a gente ia para fora da fonoaudiologia. Hoje, no Congresso de Fonoaudiologia, a gente encontra neurociência aplicada, a gente encontra... assim, você quer melhorar aspectos de comunicação próprios, você vai encontrar. Você quer ajudar os outros, você vai encontrar caminhos. Tem eu entendo que a gente tem 2 camadas, no mínimo, que a gente trabalha. É a evolução do teu trabalho como fonoaudiólogo, mas também a tua evolução como um ser humano que se comunica, que se conecta e que se transforma. Que maravilha. E eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, de falar para vocês. Não é porque a gente está organizando, é porque são 89 pessoas que fazem parte da diretoria expandida, organizando um evento que, assim, quando a gente olha a grade, quando a gente olha a grandeza de tudo que está sendo feito, e eu ouço gente falando assim, congresso é sempre a mesma coisa. Eu falo assim, olha, quem diz isso é porque não tem ido ao congresso. Mesmo quem foi ano passado no Congresso em São Paulo, o lugar é diferente. Nós somos diferentes, não somos mais as mesmas pessoas. E a estrutura, a forma como nós estamos preparando a informação para ser veiculada, inclusive vai ter até um cantinho lá para fazer podcasts lá dentro do Congresso, porque a gente tem Uau! Os podcasters vão à loucura! Será que, pessoal, em novembro vamos ter um podcast em live ao vivo do CBFA? E vocês são muito bem-vindos. Cada fonoaudiólogo que estiver ali no congresso seguramente vai sair fazendo a nossa fonoaudiologia ir além. Porque nós só podemos... Quando nós nos unimos e nos fortalecemos, a gente vai todo mundo junto, a gente sobe todo mundo junto. Essa conexão, ela faz a diferença. A gente precisa ter a base da ciência, mas a gente precisa ter essa conexão e essa força de classe que nos valoriza, né? Porque se nós não nos valorizarmos, quem vai nos valorizar? E a fonoaudiologia, como a Daniele disse, ela vai do recém-nascido ao último suspiro. A gente tem espaço para atuar em muitas áreas, e muitas vezes você nem olhou para, nem sabe todas as áreas que existem, né? Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas e pelo menos no MBA que eu ministro os cursos de técnicas de apresentação, de oratória, de storytelling, de comunicação para liderança, neurociência aplicada à comunicação, eu sou a única fonoaudióloga do grupo de professores que dão essa disciplina. Cadê os outros fonoaudiólogos? Por que eles chamam, às vezes, administradores, psicólogos, pessoas de outras áreas para falar sobre comunicação? Não que não sejam bons comunicadores, bons profissionais, de forma alguma. Mas cadê o nosso espaço? Nós temos que conquistá-lo, né? Exatamente, essa área é nossa. E o fortalecimento sai da gente mesmo, né? Essa semana aconteceu um fato muito interessante onde eu trabalho no posto de saúde aqui da minha cidade, que é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, noroeste do estado, com menos de 5 mil habitantes, e veio um encaminhamento para uma fonoaudióloga de voz. E uma das gurias do posto disse, o que é isso? De onde é que surgiu isso? Da onde que o doutor tirou isso? Eu disse, sim, é uma área da fonoaudiologia. E eu fiquei uns 10 minutos ali explicando para o pessoal que estava ali em volta no posto de saúde, né, quais eram as áreas, como é que era feito o trabalho e tal. Dani, tu trabalha? Não, eu não trabalho, mas eu tenho um colega meu que trabalha, que atende de forma online, passei o contato do Vinícius, né, então assim, o Vinícius está lá no Paraná, é meu colega, tá, mas na região tu não conhece? Não, na região eu não conheço ninguém especialista em voz, que trabalha exclusivamente com voz, que se dedique ao estudo da voz, mas eu tenho meu colega que faz, sabe? Então, assim, é o fortalecer, é o conhecer, é o trocar, é o respeitar. Eu não conheço, eu não trabalho, a minha limitação é voz,
A Cleo e o Vini sabem disso. A minha limitação é voz, eu não trabalho com voz. Então, por que eu vou ficar com esse paciente se eu não vou conseguir ir além? Eu tenho que fortalecer o meu colega que estuda para isso, que investe para isso. Da mesma forma que se ele tiver que indicar, ele vai indicar. E eu acho assim que essas relações, esse contato, esse carinho, esse apoio, a gente, enquanto colega, a gente dá e se fortalece ainda mais no congresso, nos cursos, né? Fazendo a fonoaudiologia mais forte cada dia mais. Isso aí. Cleo, a gente já tomou bastante o tempo da doutora, eu falei que era 1 hora, a gente já passou um pouquinho, então, Cleo, faz a nossa última pergunta, porque senão a doutora vai ficar brava com a gente. Doutora Ingrid, primeiramente gostaria de agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade em estar aqui numa quinta-noite com nós, compartilhando tanto conhecimento da sua história acadêmica com a fonoaudiologia, da sua história de vida com a fonoaudiologia, sobre a sociedade brasileira, que também a gente precisa muito divulgar também para toda a nossa rede fonoaudiológica, né? Como a Dani disse, para nos fortalecermos cada vez mais. Então, estamos extremamente gratos e honrados em recebê-la aqui. E eu gostaria de te fazer uma pergunta final. Olha lá, o Vini com a mochilinha. Eu tenho a mochila da sociedade. Igual a minha, da mesma cor. Ó, combinando, doutora. Isso aí. Gostaria de te perguntar, então, doutora Ingrid, o que fez a doutora Ingrid, lá do começo da fonoaudiologia, diria para um estudante de 3º ano, alguém que está pensando em começar a faculdade de fonoaudiologia, qual era o conselho que a senhora daria para eles? Vá com tudo, porque você vai escolher uma das 20 áreas que, neste reino da IA, vai ser dominada pelos humanos, a comunicação. A gente vai, assim, a comunicação é o que nos torna verdadeiramente humanos, e entender de comunicação é entender de vida. Sempre vai ter espaço para quem trabalha com a comunicação, a deglutição, a alimentação. Maravilha, gente. Olha, hoje nós estivemos aqui com a doutora Ingrid Kieloff, certo, doutora? Gieloff. Perdão, mais uma vez. Kieloff. Eu vou aprender. Gieloff. E eu quero pedir a você que nos acompanha aqui, fique ligadinho, nós tivemos um pequeno hiato aí na produção dos episódios, né? Mas nós vamos voltar à regularidade das postagens, porque os nossos convidados e nós estávamos bastante ocupados, mas continuaremos postando, o projeto continua. E para dar uma forcinha para a gente, você pode adquirir os livros da Sanar Editora com o cupom FONO-NO-RECREIO.livros e também os produtos da Profono com 10% de desconto com o cupom FONO-NO-RECREIO, com 2 no, FONO-NO-RECREIO. Dessa forma, você vai adquirir coisas maravilhosas. Dá uma forcinha pra gente. E como eu sempre digo no finalzinho, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!